Que bom estarmos na casa do nosso Deus, neste culto de celebração da ceia do Senhor. Podemos aqui também ouvir aquilo que Ele tem a nos falar por meio da sua palavra. Livro do profeta Zacarias, capítulo 3, verso 1 em diante, mas eu quero reler apenas os versos 3 em diante, aquilo que diz a palavra do Senhor. Zacarias capítulo 3, o verso 3 diz assim: Ora, Josué estava diante do anjo, vestido com roupas muito sujas. O anjo tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele: Tirem as roupas sujas que ele está usando. E a Josué ele disse: Eis que tirei de você a sua iniquidade, e agora o vestirei com roupas finas. Amém. E graças a Deus por sua palavra. Muitas situações da nossa vida, queridos, nós mudamos de roupa, e isso representa a mudança de uma situação da nossa vida. Eu pude ver isso de perto, por exemplo, o ano passado, quando a minha filha teve o primeiro bebê, uma menina, e quando ela ficou grávida, passou a usar roupas diferentes. Roupas de grávida, que mostrava a situação que ela estava vivendo. Quando foi para o hospital para ter a criança lá, passou a usar outras roupas ainda, roupas de hospital. Depois que teve o bebê, voltou para casa, aí passou a usar roupas normais ou algumas próprias para quem amamenta. E assim nós vemos que situações da vida da gente muitas vezes são representadas com mudança de roupa. Quem vai casar, no dia do casamento, veste uma roupa diferente. Depois do casamento, às vezes até na própria noite do casamento, quando vai para os comes e bebes, já muda, tira um véu, tira alguma coisa. Na Bíblia Sagrada, também nós vamos ver que muitas vezes mudanças na vida das pessoas são modificadas, são mostradas, são evidenciadas através da mudança de roupa. Por exemplo, José trocou de roupa para apresentar-se a Faraó. E daquele dia em diante nunca mais foi escravo e voltou para a prisão. Na parábola do filho pródigo, o filho que vem de um lugar distante, talvez também com roupas sujas, porque estava cuidando de porcos e enfrentou uma longa viagem até a casa de seu pai. Ali chegando, a primeira coisa que o pai fez foi mandar trocar a sua roupa, mostrando a sua nova situação, acolhido como filho na casa do pai e reintegrado àquela família. Nós vemos então que, às vezes, a mudança de roupa representa a mudança de vida, a mudança que ocorre na vida de alguém. Quem aqui não gostaria de poder mudar uma situação difícil, escapar de uma situação vergonhosa, apenas trocando a roupa, e isso lhe dando uma nova situação? Na vida real, as coisas não são tão simples assim, né? Mas nós podemos entender o texto que já lemos e vamos agora meditar nele. Que Deus ele é especialista em mudar situações difíceis ou até impossíveis. E às vezes isso é mostrado por também uma mudança de roupa, de vestimenta desta pessoa. No texto lido, nós vamos ver que o profeta Zacarias nos leva a compreender a mudança que Deus faz, ou no nosso caso, que Cristo faz no pecador. E isso é mostrado, é evidenciado através também da mudança de roupa, da mudança que Ele faz na vida do sumo sacerdote Josué, como fez também na nossa. Aqui mostra um texto que
A nossa velha realidade é denunciada pelo acusador diante de Deus. Está o texto mostrando o sumo sacerdote Josué. Ele voltou do exílio juntamente com Zorobabel, com outros sacerdotes, e agora estava trabalhando na reconstrução do templo e na retomada do serviço a Deus no templo. É exatamente num dia desses que ele está ali apresentando a Deus o sacrifício, provavelmente no cumprimento dos seus deveres na hora do sacrifício. Havia o sacrifício da manhã às 9 horas e o sacrifício da tarde às 3 horas da tarde. E na hora que ele está ali então diante do Senhor, o profeta Zacarias vê numa visão que Satanás está ao lado do sumo sacerdote para lhe acusar. E o sumo sacerdote Josué está vestido com roupas sujas, com roupas muito sujas. Por isso então Satanás está acusando ele. Entenda como isso é significativo, porque no momento da apresentação do sacrifício, o sumo sacerdote está representando todo o povo. Se ele fosse rejeitado e não fosse apresentado o sacrifício, não apenas ele, mas todo o povo ficaria sem o sacrifício que levava à expiação do pecado, o sacrifício que levava à purificação do pecado, o sacrifício não sendo apresentado, não só Josué, mas todo o povo ficaria sem o perdão necessário para aquele dia. E aí então vem Satanás como acusador. Ele é apresentado assim nas Escrituras. Esse é o significado deste nome, porque ele não cessa de acusar o povo de Deus. Lá no Apocalipse, capítulo 12, verso 10, ele é apresentado exatamente como aquele que acusa os irmãos de dia e de noite. Esse é o trabalho dele, de apresentar a acusação que visa exatamente banalizar a obra de Deus. Satanás acusa porque nós somos falhos. Ele quer fazer-nos acreditar que por causa disso nós não podemos fazer a obra de Deus. Não podemos sequer estar diante de Deus. Ali estava o sumo sacerdote, e ele é representado com vestes muito sujas. Quando o sumo sacerdote entrava no santo dos santos, ou mesmo no santo lugar, ele precisaria estar com vestes limpas, brancas, puras. E agora imagine que vergonha, está o sumo sacerdote com roupas totalmente sujas. E nós nem precisamos imaginar quais eram as acusações que Satanás fazia, porque o inimigo sempre terá espaço para nos acusar, uma vez que nós somos pecadores por natureza, pecadores por fraqueza. Muitas vezes somos orgulhosos, invejosos, somos crentes, mas temos dificuldade em imitar Jesus em todas as coisas. E muitos pecados poderiam ser apresentados. Quando nós lemos a primeira epístola de João, no capítulo 1, verso 7 em diante, ele diz: se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mas em seguida ele diz: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos. Não há verdade em nós. Mas ainda ele complementa: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aleluia. Somos pecadores, mas essa não é a única realidade que o texto nos mostra. Há um acusador diante de Deus, há alguém que apresenta as nossas falhas, mas o crente também tem um defensor diante de Deus, que é um defende das acusações que são levantadas contra nós. Josué, o sumo sacerdote aqui, pode ser que ele não tenha defesa,
diante de Deus. E aí o Senhor entra em cena nesta visão do profeta Isaías e diz: o Senhor que repreenda Satanás. O Senhor que aqui é representado pelo seu anjo, mas nós vamos ver que esse anjo pode ser apenas uma representação do próprio Deus, aquilo que chamamos de uma teofania, né? uma apresentação de Deus em forma humana. As acusações poderiam até ser verdadeiras. Josué estava vestido de roupas sujas, mas quando o Senhor entra em cena, ele diz: o Senhor que escolheu Jerusalém é quem te repreende. Porque Deus, queridos, Ele é aquele que escolhe, que elege aqueles a quem Ele vai salvar. E quais são os eleitos de Deus para a salvação? Quando lemos lá no 1 de Pedro, capítulo 1, verso 2, ele diz que nós somos eleitos pela presciência de Deus. Deus conhece, sabe, aqueles que crerão em Cristo como seu Salvador. Esses estão eleitos para a salvação. E aí nós podemos lembrar da palavra lá de Deuteronômio, capítulo 7, verso 7, quando ali Moisés diz: o Senhor os amou e os escolheu, não porque vocês eram mais numerosos que outros povos, porque vocês eram o menor de todos os povos, mas porque o Senhor os amava, e para cumprir o juramento que tinha feito aos pais de vocês, o Senhor os tirou com mão poderosa, os resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Deus não nos escolhe porque nós somos melhores, mas Ele nos escolhe por causa do seu amor, aleluia. Amor que Ele demonstrou quando enviou seu Filho até a cruz para morrer por nós. E agora aquele que se une a Cristo pela fé é alvo deste amor de Deus que é concretizado na salvação dada a todo aquele que Ele crê. Quando olhamos para o texto, queridos, que expressão maravilhosa que nós temos. Porque Deus olha para Josué e vê que ele está com roupas sujas, muito sujas. Mas o Senhor diz assim: este é um tição que foi tirado do fogo. Um tição aqui, um pedaço de madeira que estava no fogo. E o destino dele era ser consumido. Ele deveria ser totalmente destruído no fogo. Mas enquanto estava ali, pronto para ser destruído, parece que uma mão entrou no fogo e tirou o tição de lá e disse: esse aqui eu vou tirar do fogo, esse aqui eu vou salvar da destruição, esse aqui eu vou tirar de ser totalmente destruído. E Deus olha para o sacerdote e diz: não é este o tição que foi arrebatado no fogo, ele não será mais destruído, ele não será mais consumido, eu vou salvá-lo, eu vou livrá-lo. Isso lembra aquilo que o Senhor faz por nós. É como se Deus estivesse dizendo: eu rejeito as suas acusações contra ele, Satanás, porque eu fui o que tirou ele da destruição, do fogo, aleluia. Este homem é como uma brasa que foi tirada do fogo. Mas você olha para essa cena, quem tira o que são do fogo, ele está sujo, ele foi chamuscado, ele está cheio de fuligem. E agora Deus olha para Josué e diz assim: eu vou tirar a tua iniquidade, aleluia, eu vou tirar a sua impureza, eu vou tirar a sua imundície, eu vou tirar o seu pecado e vou vestir você com roupas finas. Então Deus dá uma ordem: tire esta mitra, tire este turbante, esta coroa que o sacerdote levava na cabeça, que está suja, e troque por uma completamente limpa, aleluia. Nós vemos aqui, queridos irmãos, que Deus, em sua graça e misericórdia, alcança o homem que está pronto para ser destruído por causa do seu pecado. Mas o Senhor, como alguém que tira o que são do fogo, arrebata este homem, e agora ele foi salvo, mas está sujo. Mas o processo não para por aí.
sua roupa suja por uma roupa limpa e faz com que ele agora possa estar limpo diante do Senhor. Que representação extraordinária da graça de Deus, aleluia. Se eu dependesse da minha pureza, da minha própria santidade, não poderia estar diante de Deus. Mas o Deus que tira dos somos do fogo, o Deus que arrebata pecadores prontos para a destruição, o Deus que com a sua graça pode tirar aquele que estava no caminho da destruição, me achou, me tirou do fogo, me pôs diante dele, trocou a minha roupa, me deu uma roupa limpa e pela graça me fez agora digno de estar diante do Senhor. Não foi só comigo, foi com você que ele fez isso. Foi com cada um que entrou aqui nesta noite. Não estamos aqui porque temos uma ficha limpa. Nós estamos aqui porque ele nos resgatou com sua graça. Nos tirou do fogo, aleluia. Nos tirou da sujeira e nos deu uma roupa nova, aleluia. Nos deu uma roupa nova. Tirou a nossa dignidade. Tirou aquilo que estava nos sujando, nos deu agora a capacidade de estarmos diante de Deus. Talvez você ainda no caminho de vir para cá, talvez quem sabe hoje ou esta semana, pensando que hoje seria Santa Ceia, o inimigo tentou dissuadi-lo e disse: não vá, você pecou, você errou, você fracassou. Mas graças a Deus que você está aqui nesta noite. Porque não é porque somos perfeitos que aqui estamos, mas é porque o Deus que tira lições do fogo, o Deus que tira pecadores da lama, o Deus que tira a impureza do homem e da mulher, que por si só não podiam salvar-se. É este Deus que enviou seu Filho lá morrer por nós ali na cruz, e agora o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica, nos limpa, nos dá uma nova vida. E esta nova vida de Josué aqui é representada pela nova roupa que ele está usando. Estava sujo, agora está limpo. A roupa estava manchada, agora está perfeitamente purificada. Deus manda tirar a roupa suja de Josué e manda dar a ele uma roupa limpa. A minha pureza, a sua pureza, não é fruto das nossas obras, é fruto da graça e da benevolência de Deus. Ninguém, nenhum de nós poderia estar aqui por seus próprios méritos, mas todos estamos pelos méritos de Jesus, que nos purifica e nos dá uma vida nova. Aleluia. Cristo que tirou o pecado de Josué, o Deus que tirou o pecado deste homem aqui, também tira a nossa iniquidade pelo sangue derramado na cruz. O Josué mostrado nesse texto é um pecador. Mas lá no Novo Testamento vai aparecer o novo Josué. Porque o nome Jesus é o mesmo nome de Josué. O nome Jesus é exatamente o mesmo nome. Só que lá no Novo Testamento na forma grega e Josué aqui na forma do hebraico. Mas é o mesmo nome que significa que Deus é o Salvador, que Deus é quem salva o seu povo. Deus aplicou a sua ira sobre o Josué que foi à cruz, para o Josué que estava limpo pudesse estar limpo diante dele por sua graça. Ou seja, Deus aplicou a sua ira em Jesus, para que eu e você pudéssemos ser pecadores purificados. Paulo diz então, 2 Coríntios capítulo 5 e o verso 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus, aleluia. Aquele que nunca pecou, agora é a oferta pelo nosso pecado, para que nós que somos pecadores pudéssemos ser justificados diante de Deus por essa maravilhosa graça. Aleluia. Lutero conta que um dia ele estava numa visão do castelo, um sonho, uma visão, ele não tem muita certeza do que era, mas ele estava trabalhando na tradução da
Na Bíblia, para a língua do povo, para o alemão, a Bíblia só tinha na língua dos sacerdotes, ou nas línguas originais, o povo não lia a Bíblia. Lutero traduziu a Bíblia para a língua que o povo poderia ler. E ele diz que ali, ou cochilou, ou dormiu, ou teve uma visão, e aparece Satanás diante dele, zombando de Lutero. E com uma longa lista na mão, lendo os pecados de Lutero. E vai lendo, e vai rindo, e vai zombando. E Lutero fica olhando aquela cena. E chega num determinado momento que parece que Lutero perde a paciência. Ele já parece que não era lá tão paciente assim. Pegou um dia inteiro, arremessou, que sujou a parede e disse: pois coloque aí no final da lista, Satanás. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aleluia! Porque Ele entende como nós precisamos entender hoje. O Senhor é quem nos limpa, é quem nos lava, é quem nos dá uma nova vestimenta diante dele. E agora, a esse Josué purificado, o anjo vai dizer que requer dele que ande de maneira nova. No verso 7 ele diz: assim diz o Senhor: se você andar nos meus caminhos e observar os meus preceitos, você julgará o meu templo e guardará os meus atos, e eu lhe darei livre acesso entre esses que aqui se encontram. O acesso diante de Deus, o trabalhar para Ele, poderia ser feito por Josué agora, vivendo uma nova vida. O Deus que nos purifica para que nós possamos andar em novidade de vida. Se você está aqui nesta noite, entenda, você é limpo pela graça, mas você é limpo para andar de uma maneira nova, de uma maneira que o mundo possa ver, aleluia, que o mundo possa entender que Deus te achou, que Deus te purificou, que Deus te perdoou, que Deus em Cristo te deu uma nova vida, e todos nós estamos aqui como tições tirados do fogo, que foram purificados pela graça de Deus, sem nenhum mérito, aleluia. Se você continua lendo o texto de Josué aqui, o texto que apresenta o sacerdote Josué em Zacarias 3, Deus vai prometer que um dia enviaria alguém chamado o Renovo, que tiraria o pecado da terra em um só dia. Este dia todos nós sabemos que dia foi. E nesta noite, nos reunimos para celebrar a ceia, lembrando deste dia, o dia que Deus tirou o pecado do mundo, quando Ele imolou o seu Cordeiro Pascual, o seu Cordeiro perfeito, o seu Cordeiro sem mancha, o seu Cordeiro sem defeito, que foi imolado por nós, para que nós pudéssemos ser salvos por sua maravilhosa graça. Aleluia. Estamos esta noite aqui reunidos, Senhor, queridos irmãos, porque nós fomos justificados pela graça. E um dia, breve chegará este dia, nós iremos para o céu, porque o Senhor virá nos buscar. Enquanto ali chegarmos, aleluia, Apocalipse capítulo 19 nos diz que haverá as bodas do Cordeiro, e a noiva ela é vestida de roupa branca, limpa, puríssima, aleluia. Não é porque ela é perfeita, é porque foi dada a ela a justiça para que ela pudesse vestir e cantar com essa justiça. Um dia chegaremos no céu, e assim como Josué, fomos purificados por graça maravilhosa de Deus. E sabe de uma coisa? Todos nós entraremos no céu vestidos de roupas limpas, brancas, santas, puras, aleluia. E é por causa disso que nesta noite estamos aqui celebrando esta comunhão, esse momento em que lembramos
lembramos do que o Senhor fez por nós. E nessa celebração podemos com muita alegria cantar como Ele mudou a nossa vida e nos deu uma nova roupa. Aleluia. Como Ele tirou a nossa iniquidade e nos deu uma nova roupa. Aleluia. Só porque Ele fez isso por sua graça é que nós podemos cantar com muita alegria. E eu convido você para estar de pé comigo e cantar, aleluia. Apenas o refrão deste hino que depois iremos cantar completo. Eu e você entraremos do céu de roupa nova, de roupa limpa, de roupa branca, aleluia. Por isso cantamos. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, este sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Cante mais uma vez com muita alegria, vamos limpos. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se este sangue lavado, mais algo que a neve serei.